Olá, meu nome é Márcia Viana de Matos Barbosa e, junto à professora Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel, iniciamos uma pesquisa sobre o uso do Instagram para o desenvolvimento de multiliteracias, a criticidade em foco. Então, para contextualizar essa pesquisa, é importante dizer que ela está sendo realizada no âmbito do mestrado profissional em práticas de educação básica do Colégio Pedro II. E surgiu de uma inquietação a respeito do uso constante das redes sociais, sem muito critério pelos alunos, e por isso percebemos a necessidade de realizar um estudo voltado para as turmas dos anos finais do ensino básico, especificamente de uma turma de correção de fluxo. Essas turmas são compostas por alunos com idade em defasagem com relação à série, e por isso possui uma proposta pedagógica onde o currículo é adaptado a fim de haver uma aceleração da aprendizagem, com foco na permanência do aluno na escola. E a escola será da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, vem a pergunta: como fazer acontecer? Como poder desenvolver a literacia visual crítica por meio da utilização de uma gramática como a gramática do design visual, tendo o Instagram como fonte de imagens? O texto imagético está ao redor dos alunos e circula nas redes sociais que eles tanto acessam. Não é possível ficar insensível a isso. É importante que o jovem compreenda essa grande quantidade de imagens midiáticas. Faz-se necessário essa formação e o desenvolvimento de multiliteracias para contribuir para esse diálogo intercultural das mídias sociais a partir de experiências de vários recursos digitais. Para isso acontecer, nós precisamos estipular um objetivo geral e entendemos que é favorecer o desenvolvimento da literacia visual crítica por meio da gramática e design visual, a partir de imagens do Instagram, no contexto do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, de uma turma dos anos finais do ensino fundamental, que é a turma de correção de fluxo de 6º e 7º ano. Agora podemos pensar nos nossos objetivos específicos. E nós elencamos 4. São eles: mapear por meio de um questionário os interesses da turma para a produção da sequência didática, produzir a sequência didática para o desenvolvimento da literacia visual crítica por meio de imagens do Instagram, com base na gramática do design visual, utilizar os preceitos da metodologia Telesala, da Fundação Roberto Marinho, e os princípios do DUA, que é o desenho universal para a aprendizagem, para fundamentar a organização da sequência didática. E realizar atividades de registro sobre as aulas em um blog produzido pela turma, sem qualquer identificação dos alunos. A nossa sequência didática será dividida em 3 ações. A primeira ação é o diálogo, que terá duração de 2 tempos de aula, em média, quando os alunos serão informados de como vai funcionar a pesquisa, as etapas e que tipo de avaliação irá acontecer. A segunda etapa, a segunda ação, é a do engajamento. Terá a duração de 4 tempos de aula, mais ou menos, uns 200 minutos, e é a aplicação de fato da sequência didática baseada na gramática do design visual, com o direcionamento dos pressupostos da metodologia Telesala e dos princípios do DUA. E a terceira ação é a expressão, quando os alunos poderão externalizar o sentimento deles pelas atividades e refletir sobre aquilo que eles vivenciaram. Nós consideramos que esses 2 referenciais teóricos, a Telesala e os princípios do DUA, conversam entre si, pois eles valorizam a leitura de mídia e a expressão dos alunos, que irão contribuir para o desenvolvimento do aluno. A Telesala destaca a importância do resgate do erro como oportunidade de crescimento e das habilidades individuais. O DUA, ele possui 3 princípios que norteiam o nosso trabalho. Os princípios, eles vão girar em torno dessa aprendizagem multimodal,
do engajamento e da expressão dos alunos, respondendo às perguntas. Aprender por quê, que é a questão do engajamento dos alunos. Fazer com que esses alunos fiquem motivados. Aprender o que são os múltiplos meios de apresentação do conteúdo. É justamente a questão do multimodal, da multiliteracia. Aprender como é a situação do aluno após o aprendizado. O que ele aprendeu? Como ele pode se expressar? É uma opção dele, a forma como ele melhor se expressa. Nós buscamos como referencial teórico Moreira e Calef para a metodologia da pesquisa. A pesquisa qualitativa com elementos de pesquisação, porque vai nos permitir uma avaliação mais subjetiva da visão dos participantes, pois a ideia é de que esse estudo ele seja realmente um instrumento de mudança social. A população e a amostra são os alunos dos anos finais do ensino fundamental da turma de correção de fluxos, 6º e 7º anos. A coleta de dados será a partir de 2 questionários e um blog da turma. O primeiro questionário, o inicial, é para conhecer os interesses da turma, para a produção da sequência didática. E o questionário final é quando os alunos irão refletir sobre as atividades e sobre o que aprenderam. E o blog será o local onde nós teremos a condição de buscar essas informações, pois os alunos estarão registrando tudo o que vai acontecendo com eles durante as aulas. A característica geral do campo é a escola que é localizada na zona central do Rio de Janeiro, onde os alunos já têm um espaço voltado para o uso de tecnologias e metodologias ativas, mas que ainda não está sendo utilizado de fato. A ideia é que a gente faça uso desse espaço. A técnica de análise de dados, nós escolhemos o método qualitativo da análise de conteúdo da Bardhan, até porque ela tem 4 etapas muito claras que vai ajudar nessa nossa análise mais subjetiva. É a organização das informações, a codificação, a categorização dessas informações e aí sim a inferência. Os principais referenciais teóricos que destacamos começa por Freire. Paulo Freire é sinônimo de conscientização e transformação social. E um aluno mais crítico e reflexivo tem maiores condições de mudar o meio que vive e para melhor. Arrojo, ela fala dos multiletramentos ou multiliteracias. Traz a importância de valorizar a cultura do aluno e de disponibilizar o uso de tecnologias digitais para que tanto o professor quanto o aluno aprenda a ler, a escrever e a se expressar por meio dessas tecnologias. O Manifesto pela Educação Midiática, de David Buckingham, desmistifica a ideia de que o consumo e a produção de mídia devam ser vistas como meras atividades de diversão, de lazer, transcendendo as barreiras tradicionais de ensino. Ele chama ainda as mídias sociais de mídias sociáveis, onde o usuário ele tem a liberdade de se expressar, de criar conteúdos, tudo sem a necessidade de intermediários, como estávamos acostumados com as mídias sociais de antigamente, a TV, a rádio. A GDV, que é a gramática do design visual, ela está fundamentada nas metafunções da gramática sistêmico-funcional de Halliday e surge como um instrumento de reflexão sobre o que é comunicado nas imagens. Pressen e Verhoeven falam sobre como os modos da representação visual e suas interações se tornam padrões e podem influenciar na produção de sentido
e na formação de opinião. Trazemos aqui 3 pontos de relevância desse estudo. O primeiro é a contribuição para o desenvolvimento de multiliteracias. O segundo ponto é a criação e o compartilhamento de prática pedagógica de análise crítica de imagens com docentes que atuam nos anos finais do ensino básico. E, por último, a formação de jovens que sejam capazes de refletir criticamente sobre as imagens veiculadas nas redes sociais. Esses são os referenciais teóricos que deram base para a nossa pesquisa. Somos gratas à atenção de vocês. Obrigada.